Estados Unidos, ainda sob o presidente Donald Trump, mas aí em relação à Groenlândia. A gente vê que a gente vem conversando com diversos analistas, internacionalistas, sobre esses ataques do presidente Donald Trump, pelo menos retóricos, ataques retóricos para o mundo todo, né? E depois da América Latina, com a Venezuela, mas ele falando bastante de Cuba, Nicarágua, Colômbia. Aí ele passa a falar da Groenlândia e coloca a Europa nessa discussão toda, ou em atenção, já que a Groenlândia é um território administrado pela Dinamarca. E também tem a questão lá do Irã, que foi pauta bastante nas últimas semanas por causa das manifestações que estavam sendo bastante... sofrendo ali a repressão violenta da polícia do Irã. E os Estados Unidos chamam o mundo todo para falar sobre isso, já que ele disse que tarifaria os países que fazem negócios com o Irã. Em relação a isso tudo, o que os especialistas vêm trazendo para a gente é que é evidente que o presidente Donald Trump, com essas atitudes unilaterais, isolacionistas, muitas vezes, né, reconhecido dessa forma, ou reconhecidas dessa forma, ele se coloca ali como uma possibilidade, uma tentativa de retomar a hegemonia. Ou seja, num debate já muito direto com Rússia e China, que ocuparam esse lugar da hegemonia no mundo todo, de forma comercial, de forma territorial, militar. Então, que na verdade o pano de fundo disso tudo, dessas atitudes do presidente Donald Trump, é essa briga ali com Rússia e China. Com o debate envolvendo a Groenlândia e a Europa, a gente já consegue dizer que a Europa tem se apequenado, tem se mostrado com muitas dificuldades para entrar aí nesse debate. No ano passado, ela já tinha sido muito criticada, porque com a amostragem ali da moeda de troca do presidente Donald Trump com tarifaço no mundo todo, diversos países conseguiram se destacar. O próprio Brasil conseguiu se manter discursando, né, pela soberania nacional, contra o unilateralismo, conseguiu derrubar boa parte das tarifas, sanções a ministros. Então o Brasil foi bastante elogiado. Mas a Europa saiu mal já em relação ao tarifaço. E agora parece patinar em relação à Groenlândia. É isso, a gente consegue ver então uma Europa cada vez menor nessas disputas aí políticas mundiais? Olha, toda essa disputa, né, mundial, como você bem mesmo disse, traz uma preocupação muito grande que a gente está para enfrentar uma escalada global armamentícia, ou seja, será que vamos enfrentar uma guerra, né, mundial, enfim, o aumento de conflito armado entre outros países traz uma dúvida muito grande. Eu vejo que toda a ação do presidente Donald Trump, seja com a captura do Maduro, seja com esse aviso, né, da vontade de realizar a compra da Groenlândia, mas de outro lado com um tom bem ameaçador, sempre tem um interesse comercial, financeiro por trás. Na questão da Venezuela, todos sabemos que é a questão do petróleo, e além disso, de evitar-se que seja exportado petróleo para a Rússia e China. Além disso, sempre está ligado também, como você bem mesmo destacou, um objetivo de Donald Trump de afetar diretamente a China e a Rússia, que hoje são os seus principais concorrentes e inimigos, aí, tanto do ponto de vista comercial, armamentício. E na questão da Groenlândia, a gente vê também um interesse muito grande, né? Sobretudo na posição privilegiada da Groenlândia, com interesses, sobretudo em rotas marítimas, aí destaco a questão comercial, e sobretudo também interesses do ponto de vista armamentício. Sabemos que a Groenlândia tem aí uma posição muito prezada, que inclusive chamada de domo de ouro, né, onde os Estados Unidos têm interesse em investir fortemente para que seja feito aí um domo, sobretudo de resposta a eventuais mísseis lançados aos Estados Unidos, como muito semelhante à questão do sistema domo defensivo de Israel. E, obviamente, tudo isso traz uma retaliação muito grande, né, por parte de diversos países, sobretudo da União Europeia. Prova disso é que recentemente foi fechado aí celebrado, né, o acordo entre, enfim, a União Europeia e o Mercosul, país da América do Sul, sobretudo do ponto de vista comercial, né? Foi assinado um tratado que está sendo tratado há décadas aí
para a diminuição das tarifas, né, no âmbito desses países da América do Sul e da Europa, obviamente dentro de um contexto aí de importação e exportação. Então a gente vê que a União Europeia está sim reagindo contra, né, essas políticas agressivas de Donald Trump, e prova disso é que acaba de, enfim, finalmente, né, firmar aí esse acordo que está sendo tratado há décadas com países da América do Sul. Perfeito, Eduardo Maurício, cientista político, especialista em direito internacional, esteve com a gente aqui para falar de Brasil e também dos Estados Unidos. Valeu, viu, Eduardo? Um ótimo dia, uma ótima semana, um bom trabalho. Agradeço, um cumprimento a todos. Valeu.